Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre problemas na coluna. E quem é que nunca sofreu com uma dorzinha nas costas? Me conta. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz Eduardo Polon. Ele é médico ortopedista, especialista em coluna. Vai explicar tudo pra gente sobre esse tema. Não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje eu conto com a sua participação, porque olha, problemas na coluna, logo cedo eu coloquei qual seria o tema, que este seria o tema do Consulta ao Doutor de hoje lá na nossa página do Facebook. E quantas pessoas têm relatos para dar de dores, problemas, às vezes cirurgias marcadas e ainda com dúvidas. Então, pega sua internet, aí entra na internet, manda sua mensagem. Você pode comentar o nosso post fazendo a sua pergunta, pode escrever na linha do tempo, pode mandar mensagem particular. Sempre que você quer fazer sua pergunta, mas você não quer ser identificado, escreva uma mensagem particular, me avise nesta mensagem que você não quer ter a sua identidade revelada, que não tem problema. É facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/consulta ao doutor. Curta a nossa página, compartilhe com seus amigos e familiares, porque olha, vai fazer toda a diferença. Ficar bem informado faz muita diferença nas nossas vidas. Você pode também curtir a minha página lá no Facebook. Eu tenho atualizado bastante a minha página, facebook.com/Denise Luque, do jeitinho que está escrito aqui. É uma página de curtir. Curta a página, me mande mensagens, porque sou eu mesmo. Eu leio as mensagens que eu recebo, eu acompanho esses relatos todos. Então as pessoas às vezes mandam as dúvidas lá no meu Facebook, não tem problema. Eu estou sempre com o Facebook aberto aqui, tanto o do Consulta quanto a minha página, porque eu sei que de lá também vem questionamentos muitíssimo importantes para o nosso bate-papo aqui todos os dias. Quer ligar para cá, falar conosco ao vivo? Estou esperando você. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Faça a sua pergunta ao vivo aqui para nós, que vai ser uma grande alegria te ajudar com informação. Esse é o principal. Utilidade pública. Esse programa é um programa de utilidade pública para te ajudar com informação. Eu tenho prazer de receber aqui novamente no Consulta ao Doutor. Nosso primeiro bate-papo foi sensacional. Precisávamos mesmo nos encontrar novamente para falar mais sobre esses problemas. Dr. Luiz Eduardo Polon, médico ortopedista, é um prazer te receber aqui, doutor. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Temos tanto a falar sobre este tema que eu já vou começar com pergunta, porque eu sei que o público vai mandar muitas mensagens lá no Facebook, que as pessoas vão ligar para cá. Eu tenho certeza disso. Para começar, doutor, hoje a gente escolheu falar de coluna. Quais são os principais problemas de coluna? Porque, doutor, vamos combinar? Eu abri o programa falando sobre isso. Quem é que nunca teve uma dorzinha nas costas, doutor? Tem razão. Existe um dado alarmante, que é um dado de saúde pública, como você mesma disse. Acredite, 8 em cada 10 pessoas em algum momento da vida têm ou terão dor nas costas. Nós estamos falando de um dado absolutamente alarmante. Sim. Ela é a segunda maior causa de absenteísmo profissional. Perde só para dor de cabeça. As pessoas se ausentam do trabalho. De uma forma absurda, né? Independente da qualificação profissional, independente da sua função, do seu posto de trabalho, seja um executivo, seja um trabalhador braçal. Então nós estamos falando de um problema mesmo endêmico, um problema de saúde pública. Os principais problemas hoje estão relacionados a alterações degenerativas, que são os desgastes provenientes de faixa etária ou de uso inadequado, e a questão postural, que é a questão que mais nos aflige hoje em dia. Nós da Sociedade Brasileira de Coluna temos enviado constantemente documentos às escolas, às entidades de classe, com esse objetivo de orientar
a melhoria nos padrões posturais, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu dia a dia em casa, seja numa atividade de lazer, você vai fazer um passeio, uma viagem, anda um montão, né? E muitas vezes não se prepara para isso. E o outro problema, que é o problema mais grave que a gente enfrenta, é a falta de condicionamento físico. Então, há o problema degenerativo, há o problema de ergonomia ruim, de postos de trabalho ruins, e há o problema de falta de condicionamento físico. Acontece que para essa questão aqui de falta de ergonomia, a gente precisa realmente que as empresas estejam engajadas em fazer com que o seu funcionário, né, se sinta bem naquele lugar, então que o posto de trabalho que ele ocupa seja de fato confortável para ele. Muitas pessoas usam o mesmo posto, vamos pensar no pessoal do telemarketing, por exemplo. Muitas pessoas sentam naquela mesma cadeira, usam aquele mesmo computador, né? Aquela mesma estação ali de trabalho. Então, realmente é algo a se pensar e a investir sempre. Eu sou muito a favor de palestra em empresas, porque precisa também dar aquela paradinha, né? Precisa levantar um pouquinho, precisa dar uma voltinha, né? Isso faz com que o funcionário esteja melhor para desempenhar aquele papel, porque você falou das pessoas que faltam ao trabalho. Ninguém fica em casa, pelo menos a gente espera que seja assim. Ninguém quer ficar em casa com algum problema, com dor. A gente quer ficar em casa de férias, né? Você quer passear, se divertir, né? Mas com problema ninguém quer, né? Das questões degenerativas, doutor, com o que a gente deve se preocupar? Tem questão hereditária? Osteoporose te diz alguma coisa sobre questões de problemas de saúde, de coluna? Sim. Bom, vamos dividir as coisas, né? A doença degenerativa, há livros que nem consideram a questão degenerativa como uma doença. Afinal de contas, é um processo natural. A gente questiona um pouco, tem autor que pensa dessa forma, tem autor que descreve como uma coisa patológica. Então, tem gente que tem uma doença chamada artrose, que é um desgaste nas articulações, e a coluna é um montão de junta de articulação. Então, a artrose, ela pode ser classificada como uma doença porque dói. Porém, como explicar aquele senhor, aquela senhora de 80 anos de idade que não tem nenhuma dor? Como explicar? Ele não tem artrose? É óbvio que ele tem artrose. Então, existe uma questão de tolerabilidade à dor das pessoas, que varia muito, né? Então, a questão degenerativa, quando provoca dor, é muito incapacitante. É algo que enrijece os segmentos da coluna, os nossos gominhos, né? As nossas juntinhas. Então, você tem uma rigidez importante, uma incapacidade funcional, uma dificuldade de realizar atividades do cotidiano. E muitas vezes isso não acontece lá na 6ª, 7ª década de vida. Infelizmente, a gente já vem encontrando, por fatores inclusive hereditários como esse que você mencionou, indivíduos cada vez mais jovens portadores já de doenças degenerativas. Recentemente eu estive num congresso internacional levando um caso de um paciente que tinha uma hérnia discal, uma hérnia de disco, que é uma doença que pode ser degenerativa e pode ser traumática, enfim, tem classificações. E esse doente, eu coloquei lá uma imagem para discutir. O paciente tinha uma hérnia de disco enorme, muito grande, e a mesa de debate queria pensar em termos de cirurgia e tal. Só que ninguém me perguntou o que o paciente estava sentindo. Então, quando esse caso voltou para mim, doutor, o que o senhor fez? Eu não fiz nada. Era um exame admissional, eu estava admitindo aquele paciente, trabalho numa empresa, onde fazemos um trabalho de ortopedia ocupacional. Era um paciente, era um periciando, ele não sabia que ele era portador daquela doença, ele tinha uma doença enorme. Então, os sintomas variam muito com a tolerabilidade daquela pessoa, com o local onde o problema está se desenvolvendo, o que aquela pessoa faz, qual é o dia a dia. Então, você não pode pensar em operar um doente que não tem sintoma. É uma coisa completamente descabida. Então, a questão degenerativa preocupa porque muitas vezes o sintoma é um sintoma leve, gradual, progressivo. É aquela história que estávamos conversando aqui em off, né? Uhum. Aquela dorzinha que você muitas vezes vai num pronto atendimento, uma dor inicial, toma uma medicaçãozinha e só. Você só vai voltar a se preocupar com a coluna na próxima crise. Esse é o nosso problema, essa é a nossa discussão. É verdade.
Passado aquela crise, você não precisa de um especialista em coluna para tratar da sua crise. Você precisa de um especialista em coluna para te orientar a não tê-las, não é? É isso Essa mesmo. é a questão. Depois eu dou meu relato pessoal aqui, porque com certeza às vezes a minha conduta é a conduta de muitas pessoas, né? A gente erra às vezes nessas questões de realmente só procurar o pronto atendimento quando você está com a dor. O médico te fala, já eu conto para você. Vamos atender a dona Zene, que está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Olá, tudo bem? Tudo bem, filha. Seja bem-vinda. Fique à vontade, o doutor já está ouvindo. Pode fazer sua pergunta. Então, é que a minha filha tem 15 anos, ela está sentindo muita dor nas costas, minha mamãe. 15 anos? Muito... Hã? 15? 15 anos, filha. Ela tem 15 anos, ela está com muita dor nas costas. Passei ela agora no médico e o médico pediu um raio-x. E fez o raio-x? Fez, eu estou esperando o resultado. Tá bom. Quer dar mais algum dado, dona Zene? Agora eu posso erguer o volume da televisão, não? Pode, agora você vai ouvir a resposta, dona Zene. Um beijo pra você, obrigada por ter ligado aqui pra nós. A filha da dona Zene tem 15 anos, tá com dor nas costas. Foi ao médico, pediu um raio-x. E agora, doutor? E agora sim, 15 anos é uma faixa etária que nós chamamos de... é presente no que chamamos de sinais de alerta. Então, existem algumas indicações que o médico deve prestar um pouco mais de atenção em relação a outros casos. Então, um indivíduo nessa faixa etária não deve ter dor nas costas. Não é que todo mundo deve ter, mas é ainda mais alarmante nesta faixa etária desenvolver algum tipo de dor, né? Existem outros sinais de alerta, mas eu acho que a gente pode ir discutindo aqui. Então, ela pode estar desenvolvendo, o mais provável, um distúrbio postural, é o mais provável, né? Ou por estar sedentária, lógico, a nossa telespectadora não deu dados, né? Nem em relação ao condicionamento físico dela, nem em relação às atividades do cotidiano. Às vezes as pessoas confundem esforço com exercício. Esforço é carregar peso, longas jornadas de caminhada, estresse no seu dia a dia. Condicionamento físico, exercício é outra coisa. O nosso organismo sabe discernir se você está fazendo uma corrida para pegar o metrô ou se você está fazendo uma corrida no Parque do Ibirapuera, não é? Então, adorei a comparação, é verdade. E faz diferença, é uma questão de liberação de substâncias químicas que o organismo fabrica e ele entende aquilo, ele efetivamente entende que são coisas muito distintas. Então, essa criança, 15 anos, tem dor nas costas, ela não disse em que região das costas, estamos falando da região cervical, dorsal, lombar, como ela carrega a mochila dela da escola, será que ela faz atividades de uma pessoa nesta faixa etária? Será que ela vem usando muito o celular, o tablet e vem desenvolvendo uma alteração postural, né? O que se espera encontrar numa radiografia nessa faixa etária? Não se espera encontrar alterações degenerativas, pelo menos não se espera encontrar. Perfeito. Mas você pode encontrar alterações posturais. Existem algumas doenças específicas da coluna nesta faixa etária. Estamos falando de doenças que causam deformidades, entre elas a mais famosa é a escoliose, que é onde o indivíduo tem uma curvatura anômala lateral da coluna, né? Isso requer tratamento, não costuma doer, mas requer tratamento. E, aliás, é um grande problema, não dói, escoliose não dói, a mãe e o pai não vê. Às vezes a deformidade é uma deformidade discreta, né? Não se faz o diagnóstico e aí fica mais difícil o tratamento. Então ela pode estar desenvolvendo uma alteração postural, uma alteração músculo-tendínea, deve mesmo fazer a radiografia, é um bom exame, é um exame inicial. Convém dizer que muitas vezes a avaliação clínica lá do médico que a atendeu, ela também não relatou, mas isso é mais importante do que a radiografia. Você consegue medir, você consegue avaliar encurtamentos musculares, distúrbios de assimetria muscular num exame clínico, sem lançar mão de qualquer radiografia. Sou meio conservador, sou ainda da época de pegar na mão do paciente, isso é muito importante. E muitas vezes falta fundamental. E no cenário de saúde hoje, doutor, olha, eu vou te dizer que você é a exceção, porque é difícil encontrar, né? A gente sabe que existe, tem no particular, tem no público também, mas olha, é difícil.
É difícil alguém que te pergunta o que está acontecendo e que até que abra espaço para que você fale. Sem dúvida. Né? Nem sempre é fácil, a gente espera sempre que as coisas melhorem, tem muitos profissionais da saúde que nos assistem. O pessoal espera realmente um pouquinho mais de cuidado, né? A conversa, a atenção, né? Ninguém gosta de procurar o médico. Essa é a verdade. Você não gosta de procurar o médico. Gosta menos ainda quando a gente não tem espaço para falar. Agora, você falou desse exame clínico, sim, que eu também acho muito importante, né? Claro que às vezes exames complementares são necessários, mas quando você olha para o paciente, você consegue ver assim, pela roupa, por aqueles quadriculados que, pelo menos na avaliação de educação física que tinha na minha escola, às vezes não era nem médico que via, mas a olho nu, quando é algo muito discrepante, o professor de educação física dava esse alerta para a escola e para os pais, aí buscavam essa ajuda. Que tipo de equipamento você precisa para realmente a experiência? O que você precisa para fazer isso? Só na consulta clínica. Fundamental a sua pergunta, agradeço, porque o médico ele precisa só da experiência dele, das duas mãos e de uma observação clínica. Muitas vezes, quando o paciente entra no consultório, você já sabe o que ele tem. Eu tenho o hábito de buscar o paciente na recepção, né? Outro cuidado fundamental. Acho uma coisa importante, uma questão e muitas vezes o que você já está observando, como ele levanta. Do jeito que ele levantou, você já tem ideia do que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Se na hora que ele levantar, ele colocar as mãos nas coxas para poder levantar, isso pode significar uma insuficiência muscular no quadríceps. Né? Você nem sabendo que está sendo avaliado na sala de espera. E você está lá, Dona Maria, vem cá que eu te ajudo, não é? Então, assim, muitas vezes essa capacidade de você levar. O paciente, ele pode, ao deambular, quando ele começa a andar, ele pode não conseguir levantar um pé. Ele pode arrastar um dos pés. A gente chama de pé caído. Ele pode estar com uma alteração neurológica grave, uma insuficiência de uma das ou mais das raízes que saem, que emergem da coluna lombar, muito comum em compressões por hérnias de disco, tumores, né, fraturas ou qualquer coisa nesse sentido. A maneira com que o paciente levanta e vem em direção ao consultório já é muito importante. Depois, no consultório, né, é importante que você tire a camisa do paciente, homem ou mulher, isso é fundamental, para que você consiga mensurar a simetria da cintura escapular, um aspecto de inspeção, né? A simetria, se ele tem realmente um ombro mais curto, mais baixo ou mais alto que o outro, se ele se projeta, a gente chama de atitude em flexo, né? Vou até virar de lado, é como se estivesse se projetando para frente, é uma atitude em flexo. Isso pode ser um vício postural, não um hábito, um vício, porque é nocivo, né? Mas pode ser uma defesa da dor. Se eu te der uma martelada no dedo, você vai defender o dedo. A coluna é a mesma coisa. Né? Se ficar na posição ereta, dói. Então você se projeta para um lado, ou para frente, ou para trás, para te defender da dor. A gente chama de atitude de defesa, atitude contra a dor, antálgica, contra a dor. Então, muitas vezes a inspeção mostra que a pessoa tem uma dor aguda, uma dor premente. Né? Outra observação importante é o alinhamento dos braços. Quando você está de pé, de costas ou de frente, você consegue observar, se os braços estiverem para baixo, você consegue observar um triângulo formado entre o seu braço e a sua cintura. Esse triângulo dos dois lados, ele tem que estar razoavelmente simétrico. Se a pessoa está torta, um triângulo fica diferente do outro. Então você projeta que possivelmente esse paciente tem um desvio. Ele pode ter ou pode estar com esse desvio, também se defendendo da dor. Existem manobras, você citou a história da escola, muito legal isso, na minha época também tinha. Tanto educadores físicos quanto fisioterapeutas. Aliás, um abraço aos fisioterapeutas, um abraço aos educadores físicos, são meus principais parceiros. Com certeza. Essa análise do educador físico na escola é muito comum. Sim. E muito importante, porque existe uma manobra que é feita no adolescente, que é você virar o adolescente de costas e você fazer uma inclinação para ele, como se ele estivesse fletindo. Você vai olhar ele de costas.
onde os processos espinhosos, que são aquelas espinhas que ficam mais evidentes, se tornam mais evidentes ainda. Tá. E você consegue avaliar se a coluna tem algum desvio ou se a caixa torácica tem algum tipo de deformidade. Então, muitas vezes os pais não fazem esse diagnóstico. Primeiro, a escoliose é mais comum em meninas. Meninas, 12, 13, 14 anos, não se despem com tanta frequência, muitas vezes na frente de pais ou familiares. Então, fica mais difícil Fica mais difícil fazer o diagnóstico, né? Há esse preconceito em relação ao exame clínico. Por isso que é tão importante, muitas vezes, você fazer uma consulta de rotina. Claro. Sem dor, sem estar com dor, sem estar com incapacidade. Vim aqui ver como é que está meu filho. Poxa, eu gostaria de ver isso com mais frequência. Infelizmente, não é. Em idade escolar, carrega mochila. Se bem que hoje acho que diminuiu bastante. As escolas têm investido em armários. E hoje, com tudo tão computadorizado, né? A gente leva 500 livros dentro do celular, do computador, né? Hoje ficou mais fácil, mas eu também gosto de papel, de livro mesmo, né? Então, a gente sempre carrega algum peso. Você falou das meninas, tem alguma coisa a ver com bolsa também? Então, bolsa atrapalha porque toda mulher tem o ombro preferido para carregar a bolsa, né? Aí você põe no outro, parece que ele cai, escorrega, não ajeita tão bem quanto no nosso ombro preferido. A gente acaba viciando um pouco numa má postura, porque não é leve a bolsa também, viu, doutor? A gente sabe disso. Fizemos outro dia um teste, colocamos uma modelo com 2 balanças, uma entrevista, 2 balanças. Então ela colocou cada pé numa balança e equilibramos o peso. Aí falamos assim, vamos colocar agora a bolsa de um lado. E aí aconteceu o peso todo para o lado, justamente para mostrar que você vai andando e tem que compensar aquilo de alguma outra forma. De certa forma. Então a melhor bolsa é aquela onde você carrega mesmo com 2 alças nas costas, ou, na pior das hipóteses, onde você consegue colocar a alça aqui transversal. É a menos pior, vamos dizer assim. Transversal não tem essa questão do incômodo, né? Então você consegue revezar de um lado e de outro, enfim, e maneirar também o nosso peso da bolsa. Fundamental. Né? Que a gente carrega as nossas coisas e as coisas do marido, né? Dos filhos. Sempre carrega coisa a mais do que as nossas mesmo. Sim, lembrando que podemos carregar, de um modo geral, pode falar. 20% do nosso peso, do peso ideal. A formiguinha carrega 10 vezes o peso dela. E nós carregamos só 20% do nosso peso ideal. Porém, nem todos estamos no peso ideal. Peso ideal. Há esse probleminha. Mais um problema, algo para se pensar. Agora, eu falei da bolsa de ombro. A Poliana, minha produtora, já me lembrou e a bolsa no antebraço. Tem alguma diferença também? Porque a Poliana é mais chique, ela usa a bolsa no antebraço. Outro nível. Tem alguma diferença? Também faz a gente ficar tortinho? Aí existe um outro problema, que é a distância que você está carregando o peso do seu eixo. Então, quanto mais próximo do seu eixo, melhor. Quanto mais distante, pior. Então, carregar no antebraço, você tá realmente jogando para frente um peso, e aí o seu organismo vai ter que jogar o tronco para trás para poder compensar esse peso. Perfeito. Nossa telespectadora Andressa Ferraz Ribeiro diz: olá, Denise, estou grávida de 21 semanas, venho tendo dores na coluna. Só que ela dá um dado aqui que é importantíssimo. Parabéns, aliás, Andressa, ela pratica pilates. Será que essas dores têm a ver com a gravidez? Ela agradece e parabeniza pelo programa. Obrigada, viu, Andressa? O doutor vai explicar pra gente. Você falou da mudança aí, do eixo. A gravidez não deixa de mudar o eixo da mulher, né? E muito, né? Porque a grávida, ela anda sempre, né, projetando o tronco para trás, justamente porque a barriga altera o eixo. Então, para ela não cair para frente, ela necessariamente joga o tronco todo para trás, sobrecarrega a musculatura paravertebral lombar. Então, parabéns, né, pela gestação, parabéns por fazer pilates, é fundamental executar atividades onde você trabalha o alongamento, fortalecimento de grupos musculares. Ela está num trimestre complicado em termos de medicação, ela não pode ficar tomando muita medicação. Então, priorizar com o seu educador físico a melhoria do alongamento de grupos musculares posteriores e segurar um pouco a onda, porque 21 semanas ela está no meio do caminho, né?
ainda tem um pouquinho de desconforto. Você está com dor agora, aumentando, a tendência é aumentar essa dor, tem que fortalecer. Dá para fortalecer durante a gestação? Dá para fortalecer. Atividades de baixo impacto, como o Pilates, fortalece bastante. Atividades não necessariamente, não precisam ser atividades aeróbicas. O problema dela não é queima de caloria nesse momento, né? Lembrando que a gestante, ela tem uma tendência de retenção de líquido necessária para o nenê. Então, ela não ganha só peso por gordura, ela ganha peso por retenção hídrica. Então, drenagens linfáticas são importantes nesse momento e atividades físicas de baixíssimo impacto, trabalhando muito a questão do alongamento. Tem um detalhe, ela não relatou se ela tinha dor nas costas antes da gestação não falou, ou não. Verdade. Pode ser que ela já tivesse algum nível de desconforto, não fez nenhum trabalho preventivo. Mais um item, então, no nosso checklist. Eu falo que eu vou fazer um caderninho só com checklist. Verdade. Tem de várias situações. Um deles que me preocupa bastante é com a gravidez. Então, tá com dor na coluna, antes de engravidar, tinha que resolver isso. Com certeza. Tá. Vamos atender uma telespectadora que está na linha? Eu converso com a Emília, aqui de São Paulo. Oi, Emília, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Denise? Boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Emília, pode perguntar. Obrigada. Doutor, minha pergunta é o seguinte. Eu tenho uma filha, ela tem síndrome de Marfan e ela fez uma cirurgia há uns 3 anos, né? Por conta da síndrome, ela saiu uma escoliose. E fez uma curvatura que comprimia o coração e o pulmão dela. Então foi necessária essa cirurgia. Só que na época tinha um convênio e eu perdi esse convênio, agora eu trato ela pelo SUS. E eu tenho uma dúvida de saber de quando em quando tempo ela tem que estar passando no ortopedista para ver a respeito dessa cirurgia. Excelente sua pergunta, Emília. Doutor, vai respondendo para a nossa telespectadora enquanto eu me preparo para dar um recadinho. Essa história de voltar para fazer esse acompanhamento, ele é importante não só depois da cirurgia, como é o caso da filha da telespectadora, mas sempre, como você falou, né? A gente devia visitar o ortopedista sempre, porque mesmo sem dor, né? Algum problema pode estar instalado e prevenção é a palavra-chave, né? Com certeza. Conta pra gente, doutor. Vamos lá. A síndrome de Marfan é uma síndrome que, entre outras coisas, ocasiona a escoliose, né? Que deve ter sido por isso que ela foi submetida à cirurgia. A cirurgia tem 3 anos, então, se a cirurgia foi bem sucedida, se ela aconteceu a contento, foi feita uma fixação, uma correção do grau, da graduação da curvatura da coluna. Uma vez consolidado, o que chamamos de artrodese, que é essa fixação dessas vértebras na posição mais correta possível, uma vez consolidado isso, o controle deve ser nas vértebras que não foram fixadas. A coluna dela não foi travada completamente. Devem existir segmentos onde não houve fixação. Então, o primeiro problema do acompanhamento é acompanhar como estão essas que não foram fixadas. O segundo acompanhamento é o que chamamos de raio-x panorâmico, que é um exame que você faz, pega toda a extensão da coluna para observar se está, apesar da cirurgia, existindo alguma descompensação de tronco. A criança está desenvolvendo algum outro tipo de assimetria. De um modo geral, nas minhas escolioses, dos meus pacientes, eu faço retornos semestrais. Quando o paciente está muito bem, você pode eventualmente fazer retornos anuais. Tá joia? Obrigado. Hoje, no Consulta ao Doutor, eu converso com o Dr. Luiz Eduardo Polon, que é médico ortopedista, doutor. Um beijo para Jaqueline Ferreira, mandou a pergunta dela aqui. Ela mora em Maceió, faz parte do Ministério de Dança da igreja dela. Muito legal, viu, Jaqueline? Só que ela levou uma queda faz 1 ano. Mais de 1 ano, pelo que ela contou aqui. Isso, mais de 1 ano. Levou uma queda, caiu de mau jeito. Sente dores na coluna até hoje. Jaqueline, você não contou se foi para o pronto-socorro, se foi para algum médico, se procurou essa ajuda para ver se estava tudo bem com essa queda? Porque, doutor, às vezes a gente acha que é uma queda boba. Às vezes, de fato, a queda foi boba, mas causou um estrago no nosso organismo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, no caso da Jaqueline, foi uma queda. Às vezes, você vai fazer um esforço, né? Então, comigo já aconteceu várias vezes. Você vai tentar pegar alguma coisa num lugar muito estreito e para mim o que mexe muito é o meu pescoço.
Aí dá aquele mau jeito, você fica dias, né, sentindo ainda uma dorzinha. Agora, da Jaqueline me preocupa porque já faz mais de um ano que ela sente isso. Queria que você contasse um pouquinho pra gente por que isso acontece, o que pode ter acontecido. Legal, muito comum, muito frequente, uma excelente pergunta, um abraço aí pra Jaqueline. O pessoal tá no calor lá, hein? Com certeza. É assim, é muito comum associarmos a um evento. Isso é muito comum. Há sempre a associação de um quadro doloroso a um evento. Então, é óbvio que precisa ser investigado se o evento em si foi o agente causal da dor. Na maior parte das vezes, não é. Na maior parte das vezes, ele foi a tal da gota d'água. A coluna dela não vinha bem, ela executou um movimento ou um tipo de atividade onde aqueles grupos musculares, aquelas articulações não estavam capazes de realizar aquele movimento e o nosso organismo respondeu. Nosso organismo fala pra gente, a gente que não ouve, né? Ele fala assim, tá doendo. E a dor é um sintoma, é um sinal muito exuberante no ser humano. Realmente é algo que é feito para chamar a atenção. A dor, ela está avisando que está acontecendo alguma coisa. Então, lógico, um evento de natureza traumática, um impacto, caiu e teve um traumatismo direto, ou isso que você comentou, um movimento brusco e a partir dali desencadeou um quadro de dor que permanece. Certamente, aquele evento foi apenas uma gota d'água. Foi apenas um movimento que ocasionou o início do aparecimento de sintomas. Porém, ela precisaria já ter investigado por que essa dor se mantém. Porque, vamos lá, vamos classificar a dor em três tipos, por tempo. Então, a dor aguda é uma dor que dura até 3 semanas. Uma dor subaguda de 3 a 6 semanas e uma dor crônica a partir de 6 semanas. Isso é uma classificação médica que para o paciente, muitas vezes ele acha um absurdo. Doutor, faz 20 dias que está doendo, você vem falar que é uma dor aguda? 20 dias é uma eternidade para quem está com dor. Mas uma classificação médica, técnica, ela é tida como uma dor aguda, né? Então, uma dor de 12 meses é uma dor crônica e certamente ela está sendo impulsionada pela manutenção do problema. São aquelas pessoas que têm tendinites e, doutor, eu tratei de uma tendinite na minha mão, no meu braço, mas eu fiz fisioterapia e não resolveu. Não resolveu porque o agente desencadeante continua ocorrendo. Vai lá, trabalha, digita de uma maneira inadequada, muitas horas na mesma posição, não executa pausas. A mesma coisa acontece com a coluna. Nós não podemos tirar a coluna dos outros músculos, dos outros tendões e das outras articulações. São 33 vértebras, então tem 66 joelhinhos, tem duas articulações para cada segmento. Estamos falando de 66 joelhos na articulação da coluna. É muita articulação, muito músculo. Então, o que eu acho que ela tem que fazer? Um exame clínico detalhado. Provavelmente e possivelmente, se ela pesquisar lá em Maceió, ela vai ter um membro da Sociedade Brasileira de Coluna que vai atendê-la muito bem. Vai fazer um exame físico, um exame clínico detalhado para tentar fazer esse diagnóstico. É uma dor crônica que inspira cuidados. Possível e provavelmente ela teve algum trauma mesmo naquele momento, afinal de contas é muito claro para ela a memória do evento, mas a manutenção chama atenção. Se você pensar numa fratura da coluna, quebrou a coluna, em um ano esse osso colaria. Mesmo sem dar atenção devida para isso. Se for uma pequena fratura, microfraturas que acontecem na osteoporose, que você citou no começo, quer dizer, são microfraturas que vão se rearranjando. O organismo vai colar aquilo sem maiores problemas. Muitas vezes acontece, o paciente vai no consultório, a senhora quebrou essa coluna. Como assim, doutor? Não bati, não caía. É uma questão da osteoporose e tal. Mas o osso cola, às vezes, com, sem ou apesar do tratamento, a gente brinca. Então, é importante que ela tenha em mente que pode ter havido mesmo um evento, mas que a manutenção do problema que é o mais importante nesse momento. Ela deve estar desenvolvendo algum fator desencadeante contínuo. Eu vou dar, brevemente eu tenho que atender uma telespectadora, mas pode ser que, porque estava doendo muito, ela mudou a postura dela e aí
A queda já passou. Que é a defesa da dor que comentamos. Isso, então pode ser que ela tenha adquirido aí um vício postural e que por isso hoje ela tem essa dor. Perfeito. Que hoje não tem mais nada a ver com queda. Perfeito. Tá, perfeito. Ângela de São Paulo está na linha para falar conosco. Oi, Ângela, tudo bem? Alô? Oi, Ângela, boa tarde. Boa tudo bem tarde, com você? Querida. Seja Parabéns muito pelo seu bem-vinda. programa, eu te assisto todas as tardes. Muito obrigada, Ângela. Fico muito feliz com o seu carinho, viu? Obrigada, meu Fica amor. à vontade, pode perguntar. Eu gostaria de saber com o doutor, eu sou diabética Tá. e passei por uma amputação recente. E eu gostaria de saber com ele se existe alguma profilaxia para o osso do diabético, para a coluna do diabético, para evitar esse desgaste, essa infecção que corre. Eu gostaria de saber se existe alguma profilaxia a ser feita. Obrigada, Ângela. Um beijo para você, para todo mundo aqui de São Paulo. Doutor, a pergunta da Ângela é excelente. Talvez eu passasse o programa sem lembrar de falar da questão dos diabéticos e esse sofrimento também, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho. O diabetes é uma doença metabólica, é uma doença global. Ela atinge o corpo todo de uma maneira bastante intensa. Essa amputação, possivelmente de alguma extremidade, foi uma amputação muito provavelmente vascular, por um problema circulatório, né? E o que acontece com o diabetes, a relação do diabetes com a coluna é uma relação é uma linha muito tênue, porque acontecem duas coisas muito claras no indivíduo diabético. O indivíduo diabético, ele tem um problema da circulação que faz com que os pequenos nervos que saem da coluna e vão para os membros inferiores são afetados. Então, aquelas pessoas que têm o pé diabético, que não têm sensibilidade, por que aquilo acontece? Porque a alteração circulatória deixa de circular sangue nos pequenos nervos. Então, muitos sintomas de pacientes que têm problemas na coluna são exacerbados pelo diabetes. Tem pessoas que têm uma compressão grande de nervos na coluna e são diabéticos. Ora, a compressão de nervos na coluna pode dar alteração sensitiva nas pernas. E o diabetes também. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele é complementar. A pessoa acha que por ela ter a compressão dos nervos, o diabetes não vai afetar. E muitas vezes, as duas coisas estão afetando o funcionamento das pernas. Então, essa é uma coisa muito clara na questão dos especialistas que tratam da coluna. E a outra questão é a questão do metabolismo em si. Nós estamos falando de uma doença metabólica e, assim como a osteoporose, atinge a coluna justamente por dificuldades músculo-tendíneas de manter aquela articulação funcionante, óssea e músculo-tendíneo. Então, ossos frágeis, músculos frágeis, tendões frágeis. Então, profilaxia, ela falou 2, 3 vezes nisso, perfeito. Exercício, atividade física de baixo impacto, trabalhando muito alongamento, melhoria de condição postural. E manter o diabetes no controle. Sempre, muito bem controlado. Às vezes o paciente tem dor e a dor aumenta o diabetes, a glicemia. É mesmo? Pacientes que estão numa crise de dor, que às vezes a gente interna para tratamento analgésico, muitas vezes o mais difícil é controlar os níveis de glicemia. Metabolismo, ser humano, né? Então é difícil. Então é uma doença de difícil controle, quer dizer, de difícil cura, mas há um controle, por mais difícil que seja, é importante manter isso e ela tem que fazer exercício, o princípio é exercício. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, Carmen Lúcia Facim, nossa telespectadora, diz que a mãe dela, doutor, reclama que tem uma espécie de formigamento na perna. Ela descreve como se um bichinho caminhasse. Os médicos tratam como coluna e nervo ciático, ela diz. Ela não explica muito bem, mas pelo que eu entendi, injeções já foram administradas, já faz 1 mês, não sei de que tipo, do que se trata. Passaram ela para um ortopedista e ela pergunta, esses sintomas são de coluna? Obrigada, ótima semana. Obrigada, viu, Carmen? Um beijo para você. Doutor, pode responder enquanto eu caminho para dar um recado. Legal. São respostas complementares àquilo que eu falei do diabetes, né? Tem 3 coisas que fazem formigar as pernas. Pode ser um problema neurológico, pode ser um problema vascular e pode ser um problema músculo-tendíneo. Então, essa sensação de formigado, de ardência, queimação, dormência,
pode sim ser uma compressão de uma raiz na coluna, mas pode ser uma alteração circulatória também. Exame clínico e exames de imagem podem demonstrar isso. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre problemas na coluna. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz Eduardo Polon, que é médico ortopedista. Doutor, nós falamos aí sobre, vai procurar o pronto-socorro quando você tem algum problema, às vezes é um acidente, realmente um trauma, é o pronto-socorro que se busca mesmo. Agora, quando você já sabe que qualquer nervosismo você tem um problema no pescoço, você sabe que você vai carregar aquele peso, aquela caixa muito pesada, você sabe que sua coluna não vai aguentar, aí você trava, o famoso travou a coluna, né? Aí você dá um mau jeito, aí você sofre, busca o pronto-socorro. Eu falei que eu ia dar meu relato, certa vez eu procurei o pronto-socorro, porque eu estava com o pescoço travado, torcicolo, né? Então eu não conseguia virar para lado nenhum meu pescoço. E aí o médico falou, olha, esse é o procedimento, faz isso, 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 fez um raio-x e tal. Mas você tem que voltar em consulta e não mais no hospital, no pronto-socorro, quando você estiver bem. Então agora você medica dessa forma, faz isso, faz aquilo, quando você estiver boa, você volta. Porque aí a gente vai fazer o tratamento para este problema, né? Então se você tiver realmente algum problema ali, ou de uma postura, uma sobrecarga, um vício exagerando aí de alguma maneira, e a gente faz mesmo, né? Então tá no celular, a gente acaba, precisa sempre lembrar, tem que fazer esse tratamento, que é algo preventivo, que a gente não quer ter outra crise dessas, né? E aí veio a pergunta, isso então que é um ponto importante, que é procurar o especialista quando você está bem, que é aí que você vai ter seu problema resolvido, né? E aí veio a pergunta aqui, eu não sei se é a Márcia que pergunta ou se é o Marcos, mas ele diz assim, ou ela, o programa está muito bom, mas gostaria que o Dr. Luiz estivesse em minha cidade. Que bacana. Obrigado. Já sofri em minha cidade, né? Já que sofri um acidente de trânsito em agosto, ele fala de fratura L4 e quadril, fala do uso de uma cinta PUT, colete de PUT, com muita dor, e todos os médicos que passei até agora, segundo o nosso telespectador, mal me ouviram. Os exames comprobatórios vieram aos poucos, porque o paciente reclamava de dor. Exame físico não teve. Ele quer saber quanto tempo deve se usar essa cinta, esse colete, já que ele está afastado, o seguro lá do trânsito foi negado para ele, desde já, muito obrigada. Agradeço, a gente que agradece a sua pergunta. Quando acontece um acidente de trânsito, é para o pronto-socorro que a gente vai. Não tem como fugir. Só que pelo que me parece, pelos relatos que a gente tem, às vezes até de alguém da família, alguém muito próximo, não é ali você vai fazer os primeiros cuidados mesmo que vão garantir a sua vida. Sim. Mas pelo que me parece, o especialista, a pessoa que a gente vai procurar para depois traçar mesmo o tratamento, para atingir a cura ou o máximo de qualidade de vida que der, é depois, é isso? Depois. Ele está relatando que ele foi vítima de um acidente de trânsito, então nós encaramos esse paciente como um politraumatizado. Existem protocolos estabelecidos para esse atendimento na emergência. O ideal é que seja uma equipe multidisciplinar, preparada para dar todo esse atendimento. Existem normas, padrões, os estudantes de medicina têm isso. Os especialistas têm esses cursos de suporte avançado de vida. Então, e a coluna é uma das do ABCDE do tratamento. Os prejuízos são muito grandes se você tem uma compressão ali na coluna, né? Sem dúvida. Ele relatou uma fratura. L4, uma vértebra, onde fica? É a quarta vértebra lombar, aqui nessa região lombar baixa, né? O uso do que ele relatou, do que chamamos de colete de PUT, nada mais é do que uma cinta, lembra daquela cinta abdominal de gestante, mas ela tem uns dispositivos mais firmes atrás para dar uma sustentação. Esse tipo de órtese é usada para fraturas estáveis. O que é uma fratura estável? É aquela fratura na qual a coluna ela é capaz de se sustentar.
As fraturas instáveis, de um modo geral, requerem intervenção cirúrgica. Então, pelo que ele está descrevendo, claro, a gente não tem acesso às imagens, nem ao exame clínico dele, mas de um modo geral, é uma fratura, se for instituído o tratamento com colete, é um tratamento que dura entre 2 e 3 meses, desde que a fratura esteja apresentando sinais radiológicos cada 10, 15 dias de consolidação, de melhora, né? Sequelas ou não, depende muito do tipo de fratura. A maior parte das vezes, as fraturas da coluna são fraturas por achatamento. Então, as vértebras são aqueles gominhos, todo mundo lembra aí do esqueleto, essas fraturas, elas explodem, ou elas achatam, elas acunham. Tem um disquinho no meio de cada uma, né? Uns gominhos lá entre elas. Tá, né? não pode achatar. O problema é que, além de ser um achatamento, a coluna é um tubo de osso, né? E dentro desse tubo de osso é que passam os nervos, né? Passa a medula e a saída das raízes. Essas fraturas podem comprimir estruturas nervosas, ocasionando dor ou perda funcional, perda de força ou sensibilidade daquela região para baixo. Então, se a gente está falando de L4 para baixo, a gente está falando de uma área... bem delicada. Uma área perigosa. Ela só não é mais perigosa porque ela é baixa. Se ela fosse mais alta, quanto mais alta, mais perigosa, né? Agora, doutor, você falou da cirurgia, né? De avaliar quando é o caso de uma cirurgia ou não. E tempo, pelo menos é o que... Eu sou leiga, não sou médica, eu sou jornalista. O que eu tenho aqui é muita informação mesmo, que a mesma informação que quem está em casa pode ter assistindo ao programa todos os dias, né? Agora, o que me parece é que a questão do tempo, quando se fala de uma... Em tudo na ortopedia, às vezes em tudo no organismo inteiro, mas como a coluna impede ou possibilita o nosso movimento, tempo eu acho fundamental. Então, esse protocolo não deu certo, vamos mudar. Quando é que é hora de fazer a cirurgia? Eu sei e entendo que hoje se preconize tentar todos os tratamentos e que a cirurgia fique por último. Ao mesmo tempo, sabemos que tem indicações precisas para a cirurgia. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Quando nós estamos falando de trauma, de um evento agudo, nesse caso desse telespectador, vamos tomar isso como exemplo, se nós estamos falando de um trauma, de um evento agudo, então uma suspeita de uma fratura com ou sem instabilidade, que é a incapacidade da coluna de se sustentar, essa classificação determina, entre outras, a cirurgia. Alteração neurológica, se o paciente dá entrada no pronto atendimento com alterações neurológicas, doutor, eu não sinto do pescoço para baixo, eu não sinto do meio do corpo para baixo, ele tem uma lesão medular, ele é classificado como um lesado medular, entra no protocolo do suporte avançado de vida. Então, aí nós estamos contra o tempo mesmo, quando é possível. Muitas vezes a lesão é tão extensa, onde há uma ruptura da medula, e aí não é possível, infelizmente, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, não é possível uma reconstrução de nervos. Quer dizer, nós sabemos que osso cola, músculo cola, tendão cola, nervo não. Ainda não há na literatura médica, apesar dos cientistas estarem brigando ao longo aí do tempo, não há mesmo ainda isso. Então, as fraturas, lesões medulares, são classificadas como emergências. Na verdade, a gente está falando de uma emergência. Não é nenhuma urgência, é uma emergência. Esse doente, quando é feito o diagnóstico, tem que ser operado entre 12 e 24 horas. Né? Agora, quando nós estamos falando de uma fratura onde há uma classificação de estabilidade, que pode se tornar instável de acordo com o tratamento, e não há déficit, não há perda da função nervosa, aí nós tiramos essa emergência da frente. Então, é muito importante que o paciente que caia num pronto-socorro, muitas vezes um hospital numa cidade que ele desconhece, que ele está extremamente inseguro. Então, o principal critério é a alteração, presença ou ausência de alterações neurológicas. Quer dizer, muitas vezes pacientes nossos de lugares onde a gente está habituado a atender, está numa outra cidade, eu quero ser transferido imediatamente. Às vezes você não pode ser transferido, né? Então, faz parte do protocolo. Às vezes não é possível a transferência. Às vezes é possível e deve mesmo ser feita a transferência porque não há... Tem que ser seguro, né? Seguro, numa margem de segurança. Então, quando a gente está falando de trauma, é isso, a urgência e a emergência. Quando nós estamos falando de uma outra lesão, uma lesão degenerativa, um tumor e outras coisas que já conversamos aqui, deformidades, as urgências
são urgências que podem ser vistas em consultório de acordo com o acompanhamento. Então, um paciente que tem uma compressão de um nervinho, de uma raiz, que começa a formigar a perna, no outro dia ele liga para você, doutor, isso piorou, medicação não funcionou, você faz um outro exame, quer dizer, você consegue acompanhar e determinar se isso está virando uma urgência ou não. O seu tratamento clínico não está funcionando, mesmo com todos os métodos terapêuticos que nós temos. E insisto, fisioterapeutas, educadores físicos continuam sendo meus principais parceiros, mesmo eu sendo um cirurgião. Então, a cirurgia é efetivamente a última alternativa, exceto se nós estivermos falando de uma emergência médica. Tá. Mesmo depois da cirurgia, o paciente às vezes vai precisar da fisioterapia ou desse acompanhamento assistido com o educador físico. Já a gente fala sobre isso também e de como é importante entender o que o médico pediu. Então, quanto tempo é para ficar em repouso e depois de quanto tempo que é para começar a fazer os trabalhos aí, ou com fisioterapia, ou os exercícios com os profissionais corretos. Vamos atender uma telespectadora que está na linha, Vera, aqui de São Paulo. Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Então, eu quero fazer uma pergunta, porque eu tive um acidente tem 20 anos atrás, né? Eu sofri um acidente, eu caí de uma ponte de madeira. E devido a essa altura, atingiu, né? Fraturei minha coluna, a região lombar. E tive umas sequelas, fiquei com cifose na coluna. E tenho dificuldade de andar, fiz cirurgia, mas não voltei normal, né? E devido a esse acidente, o meu pé direito ficou com os dedinhos tudo encolhido, não ficou reto mais, né? Não voltou mais normal. Aí eu tive que fazer totalmente, passar nos médicos, fazer tratamento. E eu estou pensando de fazer uma cirurgia para ver se os dedos, né, ficam reto. O que está te incomodando é o pé, na verdade. É os dedinhos, porque está causando muito calo na junta dos dedos. Tá. Né? Eu queria perguntar para o doutor se é possível fazer essa cirurgia, se eu posso fazer essa cirurgia e não ficar com sequelas no dedinho. Pode ter movimento ainda. Obrigada, Vera. Um beijo para você. Doutor, o que incomoda a Vera, ela tem algumas sequelas, teve a cifose, não ficou 100% corrigido o problema por causa do trauma, mas o que atrapalha ela é o tal do pé caído, Exato. É isso? Possivelmente. Quer dizer, ela relatou da Pelo forma que ela dela. relatou, né? Ela teve uma fratura na região lombar. Esta fratura, quando ela fala eu fiquei com cifose, o que ela está dizendo é que a vértebra afundou e mudou a curvatura lombar. Que aquela curvatura lombar chama-se lordose. Quando você tem uma fratura, ela perde parede na frente e inverte a curva. Possivelmente ela teve uma invasão de ossos no canal e um comprometimento neurológico. Era uma urgência, né? Era uma emergência. Né? E ela deve ter evoluído com uma alteração sensitiva e motora no pé ou nos dedos. Depende de qual raiz, qual nervinho foi pressionado ali. O tratamento no pé é um tratamento que visa você manter o pé numa atitude fixa, melhor posicionada do que a atual. Mas o objetivo de uma eventual cirurgia no pé não é corrigir o funcionamento do nervo. Isso precisa ficar claro para ela, se estamos entendendo o que ela quis dizer. Então, os especialistas na área de cirurgia do pé poderão explicar isso melhor para ela, tem que se dirigir mesmo a isso. De uma forma geral, são feitas fixações da articulação, para que ela se mantenha naquela mesma atitude, para que ela consiga andar melhor, para que ela consiga deambular sem que o pé ou o dedo arraste no chão quando ela dá o passo. Espero ter conseguido responder. Eu vou caminhar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, às vezes a cirurgia ela é adiada com uma fisioterapia, com outros tratamentos que vão sendo agregados. Muito se fala hoje acupuntura. Sim. De repente você consegue adiar, amenizar a situação. Às vezes não faz mais cirurgia. Isso. Às vezes ainda é preciso fazer, às vezes não faz esse processo porque o médico já sabe que aquilo não vai trazer o resultado esperado e se faz a cirurgia logo de cara, lembrando que tem indicações precisas
para tudo isso é que é tudo conversa com o médico, ele vai explicar tudo direitinho, caso a caso. Agora, pós-cirurgia. Então, hoje a gente está falando de coluna aqui, né? Mas eu tenho certeza que quem está em casa, de repente, tem um exemplo de uma cirurgia que fez no joelho, no tornozelo, de repente. Na coluna não ia ser diferente. Aí o médico fez essa cirurgia, te deu uns dias aí de repouso e falou, olha, vai para fisioterapia tantos dias depois, enfim. Aí, às vezes, essa data não é observada. O paciente, às vezes, volta e aí o que era para ter dado muito certo com a cirurgia desanda, porque ficou muito tempo parado. Eu não sei se atrofia é a palavra certa, mas queria saber se isso pode acontecer. Se observar esse tempo pós-cirúrgico é essencial, e mesmo quando o médico pede para você ficar, às vezes com a coluna acho que é mais difícil ficar parado, né? Mas você observou que aquele período está te prejudicando, então você não está achando que aquilo está te ajudando. Volta no médico e fala, olha, vamos reavaliar essa situação. Às vezes o médico pede um tempo, né? E nesse período você está vendo que a coisa não está dando muito certo. Queria que você comentasse isso com a gente, então, dessa observação pós-cirúrgica e do acompanhamento fisioterápico também. Perfeito. Os pacientes que fazem a cirurgia têm que compreender que você não está operando a coluna toda. Você está resolvendo um problema pontual que você teve em algum segmento da coluna. O acompanhamento é um acompanhamento necessário justamente para que os outros segmentos não desenvolvam problemas similares, seja quaisquer patologias. É importante destacar que a cirurgia não é o fim de um tratamento. A cirurgia, ela corrige uma circunstância pontual e muitas vezes é fundamental que o paciente mantenha um nível de condicionamento físico, não ganhe peso, não continue executando atividades físicas de esforço que ele executava antes da eclosão do problema. Afinal de contas, você vai estar fomentando a manutenção do seu problema. Então, a questão do acompanhamento físico regular, eu costumo, lá no meu consultório, meus pacientes fazem aniversário da cirurgia, então a gente liga para marcar o retorno, porque às vezes, não, doutor, eu tô bem e tal, mas o que custa uma vez por ano dar um pulinho aqui, só pra gente bater um papo, né, tomar um café. Então, é muito importante que ele tenha essa fidelização com o seu próprio corpo. É por aí. Vou voltar para o bate-papo com o doutor. Doutor, em vários momentos a gente falou de obesidade, sobrepeso, né? Após cirurgia, a gente pede para o paciente observar, então, não ganhar muito peso. A gente sabe que existe uma tendência, assim, de ganhar peso depois de cirurgias, né? Porque a gente fica, por mais que esteja liberado, às vezes, para fazer algumas atividades, as de baixo impacto, a gente fica receoso, fica mais paradinho, fica mais em casa, às vezes não voltou ainda ao trabalho, está afastado. A obesidade, então sair deste cenário da obesidade, pode até resolver, acredito que alguns problemas mais simples, mas pode resolver alguns problemas na coluna, alguma dor. Então quem está em casa fala, Denise, olha, eu sofro com dores na coluna. O motivo pode ser o sobrepeso? O motivo pode ser o sobrepeso, entre outros. Engraçado essa história, porque tem paciente que fala assim, doutor, eu pesava 120 quilos e agora eu tô pesando 80, eu não tinha dor com 120 quilos e agora tenho dor. Tem dor, né? O que acontece é assim, a memória do ser humano às vezes é curta, né? Ele tá sentindo a dor do que aconteceu com ele quando ele tinha 120 quilos. Então, o fato dele não ter dor quando ele tinha 120 quilos não significa que aquilo estava sendo bom para ele. Entendi. Né? É uma forma interessante de se defender daquilo que aconteceu anteriormente. Né? É uma maneira interessante de se defender. O fato é o seguinte, é aquela historinha, 20% do peso ideal. Nós não podemos carregar mais do que 20% do peso ideal, seja numa bolsa, seja no seu próprio corpo. Então, carregar mais do que 20% do peso ideal, seja o seu próprio corpo ou não, faz a diferença. Então, a sobrecarga, quer dizer, você não tem estrutura músculo-tendínea para suportar aquilo que você tem a mais. Operar ou fazer qualquer tipo de tratamento clínico que resolva aquele problema, traz aquela sensação de solução definitiva.
Mas lesa de novo com o peso alto novamente. Lesa de novo. Tanto a questão do peso, do sobrepeso, quanto a questão da postura ruim. Então, ter um peso a mais é um dos nossos maiores transtornos. Você vê que a população está acima do peso. Obesa, sim. A Eliane Vieira, talvez essa seja a nossa última pergunta aqui, ela diz que tem quase 2 meses que vem sentindo dores no cóccix. A única coisa diferente que ela fez, ela conta aqui, foi andar de bicicleta, coisa que não fazia há 30 anos. Tem a ver com isso, essa dor? O que faço para passar essa dor? 2 meses andou de bicicleta. Você falou que a gente costuma ligar a um evento, sim, né? Sim. O cóccix faz parte também dessa estrutura, né? E sofre também, ou com pancadas, ou com esse sobrepeso, sentar, né? Sim, nós temos... O cóccix é a última peça da região sacro-coccígea do tronco. Ela é um pouco mais exuberante em algumas pessoas em relação a outras. Isso é uma questão... Isso é uma questão de característica de pessoa para pessoa, varia um pouco de lugar, de etnias, né? Mas de um modo geral, as pessoas podem ter sim traumas na região do cóccix. Pode não haver necessariamente uma fratura, mas neste caso especificamente, o selim da bicicleta pode sim ter ocasionado uma reação inflamatória que evoluiu para alguma coisa crônica na região coccígea. Essa peça, esse último gominho lá embaixo, ele pode se deslocar, evoluindo com um quadro de dor bastante intensa, incapacitante. Na maior parte das vezes o tratamento clínico resolve. Em alguns casos, realmente há necessidade da ressecção cirúrgica, quando essa última peça ela é muito saliente e incomoda atividades do dia a dia, como sentar, por exemplo, no próprio dia a dia, né? Então, essa é uma doença mais chatinha mesmo, né? Doutora, eu adorei te receber. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Passa muito rápido mesmo. Eu vou deixar os contatos do doutor. 0 operadora 11 5181 4333 5181 4333 www.drluiz com S Polon com 2 L's e N no final .com.br, do jeitinho que está escrito aqui. Pode deixar até o final do programa, www.drluizpolon.com.br. Tem o Facebook também, Dr. Luiz Polon. Dr. Luiz Polon, você consegue adicionar o doutor, curtir página, isso também é muito legal, né? Nem todo mundo tem a oportunidade, não daria para você atender todo mundo do Brasil inteiro, doutor. Mas esse tipo, o nosso programa, né? Então, manter as redes sociais atualizadas, isso tudo facilita tanto para a população, né? Sem dúvida. E eu acho que é o legado do médico. Ele tem que informar, ele está aqui para isso. A função é essa. É muito bom poder estar aqui. Agradeço, uma honra para mim estar aqui de novo. E realmente as redes sociais têm nos ajudado muito em relação a isso, justamente pela oportunidade que a gente tem de falar de saúde, de falar de prevenção, de falar de coisas tão importantes. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom fim de tarde. Volte muitas outras vezes, porque você viu, né? Eu adoro o pessoal de casa também, então você tem que voltar. Tá combinado, então. Hoje eu recebi o Dr. Luiz Eduardo Polon, ele é médico ortopedista, tirou as nossas dúvidas aqui sobre problemas na coluna. Eu sei que não dá tempo de responder a todos, pessoal. Deixei todos os contatos do doutor aí para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.